Boa noite, tudo bem, pessoal? A live de hoje a gente vai falar de preparo de amostra, né? Na verdade, é um aprofundamento de uma palestra que a gente deu na Web Conference, que teve, Web Conai, né? Então a gente vai fazer um aprofundamento em cima daquela temática, né? Que é interessante porque os desafios estão sempre dentro do preparo, né? E a gente insiste em achar que não. E a gente insiste em pôr a culpa no equipamento, né? Não. E o preparo de amostra sempre parece um bicho de 7 cabeças. 8, 9, 10. O preparo de amostra sempre é esse bicho de 7 cabeças. E no fundo, ele, na verdade, não é tão complexo. Ainda mais hoje, que a gente tem um monte de recurso disponível. E dentro desse recurso disponível, você tem como automatizar, você tem como usar alternativas. Atualmente, a gente tem acesso ao painel de químicos, digamos assim, né, de reagentes, solventes, etc., completo, né? Tudo bem, ainda demora um tempinho, alguns reagentes para importar, a gente tem todo o desafio aqui nacional, né? Mas a gente tem recurso hoje, tá? Então, a ideia é a gente aprofundar um pouquinho sobre aquela temática. Foi uma apresentação rápida que eu acabei fazendo, né? As meninas aqui fizeram a edição e mandaram, que era para dar uma ideia. Disso a gente gerou um e-book, tá? Então, quem quiser, inclusive, receber esse e-book, deixa no direct pra gente, tá? Que a gente manda o e-book para você, falando a respeito dessa temática. Conforme eu for conversando, por favor, o seu comentário, a sua pergunta, a sua questão sempre enriquece as nossas lives, tá? Não precisa ficar com vergonha, dúvida é dúvida, tá? Não precisa ficar tímido nem nada, dúvida é dúvida. Então, se você se sentir à vontade, fizer sentido para você, pode mandar a sua questão aqui pra gente falar na live. Se você achar que, olha, não quero me expor por N motivos, pode mandar um direct que a gente responde também, tá bom? Então eu queria começar, e aí a gente já deu algumas pitadas, né? Aqui ó, a técnica que eu tô falando. Hoje é preparo de amostras para HPLC e LCMS. Pelo menos a gente fazer um fluxo, tá? Daria para fazer 2 lives, uma só para HPLC, outra só para LCMS. Mas pelo menos para a gente ter uma ideia, tá? A ideia da nossa temática hoje é sobre cromatografia líquida. Nós vamos entender um pouquinho do preparo de amostras para HPLC e um pouquinho de preparo de amostras para LCMS. Materialzinho aqui que eu preparei para vocês, tá bom? Então esse é o nosso foco. Como eu estava conversando, porque assim, gente, 90% dos problemas que a gente enfrenta hoje no laboratório é preparo de amostra. Eu sei que muitas vezes a gente não quer acreditar, tá? Por quê? Porque a gente faz o procedimento e aí não dá certo. E aí você prepara de novo e não dá certo de novo. E aí você prepara de novo e não dá certo novamente. 99, obrigado. É que eu fiquei com vergonha de falar 99. Aí eu falei 90, né? Se ligou, né? Mas, gente, o que acontece? Se a gente faz a mesma marcha de preparo, né? Nós vamos ter os mesmos resultados e vai continuar dando problema. Eu só vou gastar reagente, né? Gastar insumo, gastar padrão caro, gastar uma série de coisas e eu não vou atingir meu objetivo. O preparo da amostra é para a gente traduzir efetivamente, o estado que ela se encontra, né, para a linguagem do equipamento, tá? Então já tem uma tradução. E aí, principalmente quando a nossa amostra ela tem uma característica mais sólida, pasta, pó, etc., a gente entra para um desafio de saber, será que a gente abriu a amostra corretamente? Será que eu tive uma homogeneidade nos procedimentos? Será? E eu preciso ter essas respostas. Por isso que a Tati, né, ela sempre coloca a respeito dos controles de qualidade. Então, hoje nós fazemos, a gente monta um fluxo para saber
para ter situações de controle de qualidade para falar, olha, não, realmente eu estou tendo um problema no equipamento, não, realmente eu estou tendo um problema no meu preparo de amostra, tá? E a incidência que a gente tem com o fluxo de preparo de amostra é bem alta, é bem alta. Então lembre-se que se está dando problema, eu já verifiquei que o meu instrumento está correto, porque assim, ó, eu estou pondo o Rodrigo aqui de exemplo, que ele é parceiraço de anos, né? E na época que eu trabalhava também com a parte de manutenção, a cliente chegava e falava, olha, o equipamento está com problema. Aí a gente chegava lá e fazia os testes e passava. E aí você fala, putz, mas o equipamento não está com problema, né? Mas ela ainda não conseguia pegar, né? Tirar o resultado que ela precisava. Por quê? Porque a gente tem que ter esse cuidado com o preparo de amostra. E liga pro técnico, até boa. E aí o que acontece? A gente precisa ter cuidado com esse preparo de amostra, né? O Rodrigo sabe, por exemplo, quando a gente tem alguns clientes que a gente faz projetos em conjunto, etc., o último recurso é verificar o instrumento. A gente tem todos os controles para saber, né? Para saber onde está a análise crítica dentro do fluxo. Então lembre-se que sempre são 3 pilares na análise, né? Então, o preparo de amostra, o equipamento e o resultado final. Quando a gente fala de resultado final, a interpretação do resultado, entendimento dos controles, também não adianta pôr 550 controles redundantes, fazendo a mesma coisa e depois a pergunta que você tem que responder é, o problema está no equipamento ou está na rota? Não sei. Não, mas eu faço, tudo isso aqui de controle, mas eu não uso, né? No caso do LCMS, a gente fala muito de tune, né? Quando faz tune, quando não faz, para que serve o padrão interno, para que serve o surrogate, enfim. Então tem esses pontos. A gente tendo esse foco sobre o preparo de amostra, quando a gente entra no universo de HPLC, cromatógrafo líquido, e cromatógrafo líquido acoplado à espectrometria de massas, que é o LCMS, que é a técnica nobre, a gente tem que adotar a seguinte filosofia. Para detectores diferentes, apesar de ser técnicas cromatográficas, né, tem certa semelhança, elas têm características muito distintas. Então, para detectores diferentes, sistemas de separação diferentes, princípios cromatográficos diferentes, nós temos que usar preparo de amostra diferente, certo? Então a gente tem que partir para essa premissa. Não só para a parte de cromatografia, mas também para outras técnicas, tá? Aqui nós vamos abordar a parte de cromatografia. Então o que acontece? Fábio, estou fazendo, sensacional, uma transferência de método do meu HPLC para um LCMS. Ótimo, excelente. Então eu adoto o mesmo preparo de amostra, certo? Complicado. Depende. Esse é um ponto muito importante. Porque, por exemplo, se no seu preparo de amostra está pedindo para diluir com um tampão fosfato, que por acaso quem desenvolveu o método colocou lá bonitinho, é uma solução de tampão fosfato assim, assim, assado, cozido. Que na verdade ele queria falar, o extrato final você vai resuspender, ou então a solubilização vai ser em fase móvel. Só que em vez de pôr fase móvel, ele formalizou a solução. Se for de tampão fosfato e você usar no seu LCMS, gente, não vai dar certo, tá? Então, esse cuidado, essa análise crítica primeiro no fluxo, a gente precisa observar, tá? Por quê? Porque a gente hoje utiliza uma abordagem para o HPLC e vai utilizar outra abordagem para o LCMS. Via de regra, quando a gente trabalha com o HPLC, nós queremos ver níveis de teor, né? Então, às vezes, o preparo de amostra, ele pode ser até precisa ter um critério um pouco mais de atenção, menos rígido, digamos assim, em termos de preparo, porque as concentrações são muito altas. No caso do HPLC e no caso do LCMS, a gente tem que ser mais rígido, porque normalmente a gente se depara com objetivos de concentrações muito mais baixas, tá? Deixa eu pegar aqui uma pergunta. O pessoal do concurso... concurseiro Piauí,
Sempre tá aqui com a gente, né? Que legal. Bom, e quando a amostra é extrato de plantas medicinais? Excelente, né? A gente já está trabalhando com extrato. Nós vamos precisar ver a característica dela. E para isso, eu criei aqui uma forma da gente enxergar. Essa amostra, por exemplo, neste caso, o extrato de plantas medicinais, pode ter tudo. Né? A parte de produtos naturais tem tudo ali. A primeira coisa que eu preciso decidir é o que eu quero analisar e aonde está contido. Muitas vezes você quer analisar a matriz, que a gente chama, né? De repente a sua matriz é o seu composto de interesse. Então eu tenho que eliminar o resto que atrapalha. De repente são outros níveis de compostos e eu preciso eliminar a matriz, que via de regra é o fluxo tradicional, tá? Para isso a gente pode ter algumas regrinhas, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente vai explorar um pouquinho 3 passos, 3 tipos de preparo de amostra, tá? O que eu gostaria de perfeito na vida nossa de laboratório? Pegar uma amostra, qualquer que seja, sólido, pasta, líquido, o que for, né? Pegar uma amostra, colocar o meu solvente bonitinho e solubilizar por completo. E injetar no equipamento. Gente, esse é o mundo ideal. Como nós vivemos no mundo real, a gente não vai ter sempre esse resultado, tá? Então, a primeira técnica que a gente utiliza para o preparo de amostra e testa efetivamente é a solubilidade. A regrinha da solubilidade é que ela tem que trabalhar com solventes compatíveis com a sua técnica, seja para HPLC, seja para LCMS, tá? Então eu tenho que promover essa solubilização com solventes e reagentes compatíveis com cada uma. Eu vou, no nosso e-book aqui, ele tem já uma tabelinha, eu vou comentar alguns possíveis, tá? E você tem que garantir a solubilização completa. Meus amigos aí que trabalham na área de farma e alimentos principalmente. Gente, se não solubilizou por completo, não dá para simplesmente pegar, jogar no reagente e injetar no equipamento. Poxa, Fábio, como é que eu sei que não solubilizou? Então a gente tem alguns critérios, né? Primeiro, sobrou sobrenadante, sobrou partículas de precipitado, sobrou visualmente a parte sólida. Os meus filtros entupiram na hora que eu fui filtrar. Isso são grandes indícios que o processo de solubilização não foi efetivo. Se o processo de solubilização não foi efetivo, a gente precisa ver como tratar isso, tá? Uma prática comum que o pessoal faz para potencializar a solubilização é levar de 15 a 20 minutos no ultrassom. Tem ultrassom bom, que, gente, tem uns ultrassom. Outra coisa, vou dar uma dica. Não é para tirar a cestinha do ultrassom, viu? Sabe por quê? Você vai colocar o frasco direto na membrana. E aí o que acontece? O fabricante se preocupou bonitinho com o desenho do ultrassom, né? E aí ele já faz o espaço da membrana que vibra ali ter a maior potência da frequência, contando com o espaçador da cestinha, né? Aí o que a gente faz para botar os frascos maiores? Arranca a cestinha, bota tudo direto. Aí o que acontece com o tempo? Forma uma marca no ultrassom, no chão do ultrassom. Não forma? Aquilo lá, a gente já está perdendo a eficiência da membrana. E com o tempo, sua membrana vai romper e aí nós não temos mais ultrassom, tem que comprar outro. Tá? Então fica a dica, não tira a cestinha. Tá? Não coube, aí a gente tem que partir para ultrassom de outro volume, com volume maior. Então, ultrassom é uma técnica bem interessante que a gente pode utilizar numa possível solubilização, que é a primeira delas, solubilização, tá? Se mesmo assim a gente continuar com um teor de sólidos dissolvidos, né, quer dizer que a minha solubilização não ocorreu, né? E aí eu preciso partir para outros tipos de técnicas, tá? Gostaria que tudo solubilizasse assim, né?
com água preferencialmente, né? Porque no caso de HPLC e LCMS, a água vai ser o solvente universal que a gente aprende na química e depois a gente vê que não é bem assim, né? Tá? Então, essa é a primeira técnica que a gente pode utilizar, tá? A segunda técnica, que não é tão comum para cromatografia líquida com fase reversa, nem para LCMS, é uma técnica de digestão, tá? Eu coloco aqui a técnica de digestão, claro, porque o Rodrigo tá com a gente. Não, brincadeira. A técnica de digestão é muito utilizada para técnicas espectroscópicas, como absorção atômica, plasma, ICP acoplado a MS, o MPAS, enfim. Porém, na cromatografia de íons, olha, gente, é cromatografia do mesmo jeito, só que a cromatografia de íons, tá, que analisa cátions e ânions, a gente pode utilizar bombas calorimétricas ou digestores convencionais, porque o objetivo nosso é consumir por completo a matéria orgânica e deixar ânions e cátions disponíveis para injeção, tá? Então, essa técnica de digestão no universo cromatográfico vai ser somente utilizada para a parte de cromatografia de íons, tudo bem? Eu gosto de colocar aqui para ficar bem claro, porque na cromatografia de íons também a gente tem vários desafios, né? E aí você pensa que solubilizou e aí não solubilizou, né? E para usar uma técnica de extração em cromatografia de íons já é um pouco mais complicado. Então a gente tem que partir para a digestão, tá? Só um ponto aqui, deixa eu só voltar um pouquinho sobre solubilização. Para vocês tomarem conhecimento, os solventes mais comuns utilizados, compatíveis com tanto cromatografia líquida quanto o líquido acoplado à espectrometria de massas, tem uma listinha aqui, que é, por exemplo, ó, metanol, os orgânicos, né? Acetonitrila e isopropanol. Esses três aqui vão muito, muito, muito bem na fase reversa, tá, gente? Vão muito bem. Então, se a sua amostra solubilizou em um desses três, pode ficar tranquilo. Como é que eu faço? Eu faço um degrauzinho. Primeiro a gente testa metanol, depois a gente testa acetonitrila, ou então, se você já está usando o equipamento com a abordagem das colunas rápidas, o PLC, etc., coisa tudo com a tecnologia de ponta, então a gente primeiro testa acetonitrila, que a pressão fica menor, né? Depois a gente testa metanol, e se os compostos tiverem polaridades distintas, o isopropanol é um cara que conversa bem com esse tipo de classe, tá? Então esses três são compatíveis tanto para a técnica de HPLC quanto para a técnica de LCMS, tá? Isso a gente está falando de solventes. Quando a gente parte para os reagentes, né, aí há uma distinção. Tudo que vocês usarem soluções tamponadas, por exemplo, tampão de fosfato, tampão de acetato, tampão tem ácido cítrico. Eu usei um com a Grazi. Nossa, Grazi, lembra pra gente aí. Era uma fase móvel diferentona. Que é um surfactante, né? No caso nosso, a gente optou pelo... A gente tem um cliente fantástico, né? Que a gente trabalhou semana passada, atrasada. E foi muito legal. Foi uma técnica de pareamento iônico na fase, aplicada à fase reversa, que rendeu muitas coisas pra gente. Foi muito legal. Então, esses três, o que acontece? O isopropanol, ele conversa bastante com os caras mais chatos, né? Os polares, assim, que o HPLC não gosta muito. Mas você pode testar nesses três, que vai dar super certo, tá? No caso dos reagentes, quando for tampão fosfato, tampão acetato, algum tipo de surfactante, a gente já direciona para o HPLC, porque são reagentes que a gente, se utilizar numa rota, não vai ser para solubilização, tá? Vai ter que ser numa rota de extração e eu tenho que tirar ele da rota depois que eu usei ele, tá bom? A gente já vai falar de extração. Gente, desculpa que os meus comentários aqui... William bem parou de subir, às vezes ele para. Olha, tanta gente, que legal. Valeu, William. Pronto, tem uma pergunta aqui. Se a moça pudesse falar, né? Seria, viu? Seria.
Então, na parte de solubilização, a gente precisa respeitar esses pontos, tá? Então, tampão, escutou tampão, você já, opa, é HPLC. Não dá pra gente usar no LCMS, tá? Bom, então a gente falou da solubilização, uma oportunidade. 2, a digestão para cromatografia de íons, também falamos que é uma possibilidade. E a terceira é a extração. Gente, foi lá, testou acetonitrilo, testou metanol, testou isopropanol. Para não perder a amizade, para não perder a amizade, mas muito cuidado. Fábio, botei um pouquinho de acetona e aí deu certo. E não solubilizou tudo? Lá, olha aí, LTAB, mais brometo de amônia, mais EDTA. Que belezinha de fase, hein? 10 essa aí. Essa aí foi, por exemplo, uma fase, né, que depois a gente utilizou para fazer o pareamento iônico, justamente porque o cliente ele tinha um desafio de trabalhar com lipossolúveis e hidrossolúveis, compostos totalmente distintos na mesma corrida. Então esse foi o desafio, tá? Bom, a terceira etapa então é a extração. Gente, extração a gente pode adotar algumas marchas, tá? Alguns estilos. Quais que são as mais famosas? Extração líquido-líquido. Vocês vão achar em referências como LLE, ok? Extração líquido-líquido não entra nenhum dispositivo, tá? É a química pura, certo? Por quê? Porque através da manipulação dos solventes, né, os meus analíticos vão ficar extraídos em fases de acordo com o solvente de sua afinidade, né? Então, uma etapa de extração líquido-líquido pode ter vários solventes diferentes. A única coisa, se lembre que o último solvente, ou seja, meu extrato final, tem que ser no solvente compatível com a técnica que eu vou trabalhar, no caso o HPLC. O mais comum que a gente faz é o extrato final ser, vou comentar sobre esse termo, né, ressuspendido. O extrato final ser sempre em metanol ou em fase móvel. Metanol, acetonitrila, ou metanol água, acetonitrila água, ou em fase móvel que você esteja utilizando, tá? Mas lembra disso. Por exemplo, Fábio, não tem jeito. O grupo que eu quero, dentro da amostra que eu tenho que abrir com hexano. Hexano, a gente já vai começando a aprender que é um solvente de GC. Lembra? Eu faço análise do hexano aonde? No GC, ali, né? Pela característica que ele tem, pelo tipo de polaridade que ele tem, pela miscibilidade que ele tem, por tudo aquilo, ó. Hexano, diclorometano, tolueno. Se o método for antes de Cristo, brincadeira, mas se for mais antigo, até benzeno o pessoal usava, tá? Como eluente. Acetona, acetato de etila. Todos esses caras aqui são solventes que têm cara de GC, ou seja, as moléculas que a gente trabalha em fase normal, tá? Que hoje é muito difícil a gente achar um HPLC com fase normal. Existem, mas é mais complicado a gente achar. A fase reversa, ela é bem versátil, né, na maioria das vezes. Esses caras aqui são solventes que não são compatíveis com o HPLC na fase reversa. Poxa, Fábio, então eu não uso? Não. Na extração você pode usar ele no caminho, tá? Pode usar tranquilamente, tá? Você pode usar esse conjunto de solventes. A única coisa é que lembre-se, numa etapa antes da injeção, dentro do seu instrumento, você precisa retirar esse solvente. Por isso, muitas vezes, a gente usa uma técnica de evaporação. Ou a gente compra os blocos bonitinho, ou tem um pessoal que faz no bico de nitrogênio, né? A gente faz com evaporação com gás inerte, justamente para não ter nenhum perigo de oxidação ou qualquer outra coisa do tipo. Na maioria das vezes, a gente usa o nitrogênio e um banho. Dá uma aquecidinha ali, né? Porque esses caras são muito voláteis, né? Lembra? São solventes com cara de GC. Então, eles têm uma volatilidade considerável. Fez
a troca de solvente, aí você precisa ver a característica do seu analito. Em algumas situações você pode secar o tubo por completo, que o seu analito está lá dentro. Aí basta você adicionar fase móvel, o solvente é compatível e injetar. Tem alguns analitos que se eu secar ele no tubo, ele degrada. Então eu preciso deixar ele bem baixinho e ir trocando o solvente. Aí eu coloco um pouquinho do solvente compatível, da fase móvel, do metanol, enquanto esse cara vai fazer 2 fases, ele vai continuar evaporando, até eu retirar por completo e faço a troca do solvente, tá? Então, essa é a ideia de você trabalhar com uma extração líquido-líquido, tá? Tudo isso para a gente tirar os componentes do começo. Isso é uma rotina na área de produtos naturais. Produtos naturais é um baita desafio. No entanto, que produtos naturais, até uma recomendação que eu tenho na parte de preparo, trabalha com cromatografia flash, tá? Tem uma parte de cromatografia flash e aquela técnica nova de extração de fluido supercrítico, tá? São 2 coisas muito interessantes para a área de produtos naturais, tá? Tinha uma aplicação para quem está na onda, que agora tem uma onda de cannabis, né? Aqui o canabidiol tem uma onda de cannabis para fins medicinais aqui no Brasil, e nessa onda de produção o pessoal usa muito fluido supercrítico, muito.